Olá maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje temos a segunda parte do tão esperado vídeo do top 10 de utensílios de pastelaria. Eu já fiz a parte 1 há alguns meses, depois disso fiz os utensílios de cozinha e vocês pediram para eu fazer então a segunda parte dos utensílios de pastelaria e cá estou eu com mais 10 utensílios que eu não abro mão e que gosto bastante. Os vídeos anteriores vou passar aqui nos cards aqui em cima, mais algumas sugestões de outros vídeos para vocês verem, de outros top 10 que existem aqui no canal. E entretanto eu vou falar-vos então aqui das minhas escolhas, por isso fiquem ligados no vídeo. Então, para começar, vamos falar de facas. No vídeo dos utensílios de cozinha eu falei-vos das minhas facas de cozinha e aqui vou falar-vos da faca de serra, esta faca com serrilha. Eu acho que ela é super importante em pastelaria porque é muito boa para cortarmos os nossos bolos, dividirmos os nossos bolos para rechear. Quanto mais longa for a sua lâmina, melhor, porque conseguimos passar o bolinho todo e é muito importante para vocês então dividirem o vosso bolo em fatias e poderem rechear. Eu tenho esta, só tenho mesmo este exemplar que está aqui, mas dou-lhe muito uso e gosto muito dela. A lâmina é comprida o suficiente para os bolos, para os diâmetros que eu utilizo cá em casa, que ando ali entre os 16 cm e os 22, por isso esta lâmina está suficiente e pronto, é a primeira sugestão aqui deste vídeo. E agora vou falar-vos de uma coisa que eu comprei há muito pouco tempo. Eu tinha outra, mas esta é nova, que é a grade de arrefecimento. E esta grade é muito importante para vocês arrefecerem todo tipo de bolos, de bolachas, de pães. Porquê? Porque se vocês colocarem nesta grade, como ela tem estes pezinhos, não fica colada na mesa. Fica com um espaço para o ar circular e os vossos pães, os vossos bolos, as vossas bolachas arrefecerem por todo sem ressoar. Assim, vocês colocam na vossa grade, põem a grade em cima da mesa, o ar circula por baixo do bolo ou daquilo que for, do pão, e ele arrefece sem haver aquela transpiração por causa do calor. Fica tudo impecável. Eu esta comprei no Lidl, que eu sei que muita gente me vai perguntar. Eu comprei no Lidl, não é um artigo que eles tenham sempre, por isso se estiverem a pensar em comprar, estejam atentos ao folheto deles de bazar. Volta e meia eles têm um especial artigos de pastelaria e de cozinha e têm sempre utensílios muito interessantes. Por isso, já sabem, esta grade é de lá e foi baratinha e dá super jeito. Outra coisa que eu comprei no Lidl quando daquela grade foi o temporizador. O meu forno tinha temporizador, mas avariou-se e eu precisava de um com urgência, então comprei este. Eu já não me lembro, acho que ele custou 2 euros ou 3, não tenho a certeza, mas não custou nenhuma fortuna. E ele fixa no frigorífico e depois é só colocarmos o tempo que necessitamos. Dá para colocar até 1 hora e tem um alarme que se ouve pela casa toda, por isso vocês não correm o risco de não ouvir o vosso temporizador. É algo que eu acho que dá muito jeito, porque eu falo por mim, muitas vezes coloco coisas no forno ou alguma coisa a cozer que precisa de ser controlado e eu acabo por me esquecer, então o temporizador dá muito jeito para essas coisas. Mais um dos meus utensílios favoritos é o maçarico. Este já é bem velhinho, vocês conseguem ver que ele está cheio de ferrugem na base. Este eu comprei na loja Casa já há muitos anos e gosto muito dele para queimar todo tipo de coisas que é necessário queimar, como o leite creme. Eu acho que leite creme, creme brulee, o que for, sem aquela camadinha bem crocante por cima, não é a mesma coisa. Mas também para dar cor a merengues eu utilizo então bastante o meu maçarico e gosto muito. Não tenho aqueles queimadores de leite creme de aquecer no fogão, nem aqueles elétricos. Utilizo sempre o maçarico e acho que é uma limpeza, dá muito jeito. Ele é muito fácil de utilizar, pelo menos o meu é só abrir aqui atrás, carregar e ele liga-se.
O Lidl, falando do Lidl, já que falámos dele noutros utensílios, também costuma ter volta e meia à venda. Os meus pais têm um que é de lá. E os preços, eu acho que entre a loja da casa e o Lidl não há grandes diferenças. Depois a única coisa que vocês têm que fazer é comprar umas botijinhas de gás próprias para encher os maçaricos e os isqueiros e pronto, é só ir enchendo e ir utilizando. Temos aqui um cortador de pizzas e muitos de vocês vão me dizer que isto não é um utensílio de pastelaria, mas eu vou explicar-vos o porquê dele estar aqui. Quando eu faço uma massa, por exemplo, de torta, aquelas massas que a gente cose num tabuleiro, eu gosto de aparar as beiras a toda a volta e nada melhor do que um cortador destes, porque nós só temos que seguir e ele corta sem fazer migalhas, sem estragar absolutamente nada. Então, eu tenho aqui o cortador de pizzas. Eu sei que há uns cortadores próprios de massas. Por exemplo, também utilizo o meu cortador de pizzas para fazer alguma coisa que seja recheada, por exemplo, cortar pedacinhos de massa folhada que nós estamos a rechear, então para dividir, também utilizo muito isto. E eu sei que há cortadores próprios para isso, cortadores de massa mesmo, mas eu tenho sempre um cortador de pizzas cá em casa para as pizzas, por isso utilizo dessa forma e não há necessidade de estarmos a ter uma coisa especial quando podemos utilizar este. É baratinho, todas as lojas de utensílios vendem, lojas de chineses também, por isso fica aqui a dica, comprem um para cortar as vossas massas. Vocês vão ver que vai dar muito jeito para fazer, para parar e para dividir. Vocês já devem ter visto em alguns vídeos porque eu utilizo mesmo muito. Outra coisa que eu comprei a pensar em pastelaria foi esta colher de gelados. Eu tenho outra ali que não tem este mecanismo de soltar, então eu comprei esta, mas eu estava a pensar em comprar uma de um diâmetro mais pequenino ainda, porque eu acho que vai dar muito jeito. E para que é que eu utilizo a minha colher de gelados em pastelaria? Por exemplo, para encher as forminhas dos queques com massa. Eu retiro a massa da minha taça e coloco nas forminhas. Para dividir a massa de cookies, lá está. Por isso é que eu gostava de uma ainda mais pequenina, porque esta faz umas cookies muito grandes. Mas vocês podem, em vez de estar ali a moldar as bolinhas, podem simplesmente retirar colheradas de massa e vocês ficam com as bolachas todas do mesmo tamanho. Enfim, em cozinha, por exemplo, para fazer o mesmo com almôndegas, vocês podem utilizar a vossa colher de gelados para fazer as bolinhas de almôndegas todas do mesmo tamanho, sem ter que estarem ali a pesar. Dá muito jeito este tipo de colheres com este mecanismo, porque solta a massa que tenha aqui dentro da colherzinha e é mais um utensílio que eu utilizo muito em pastelaria. Agora, os pincéis para pincelarmos as nossas formas, para pincelarmos os nossos folhadinhos por cima, os nossos pães, enfim. Eu tenho este de silicone que eu acho que comprei no Continente já há muitos anos e de vez em quando eu compro umas trinchas, que são mesmo aquelas trinchas de pintor. Eu lavo aquilo muito bem e utilizo em pastelaria. Por exemplo, quando eu faço massa folhada, e há vídeo aqui no canal, sempre que estamos a abrir a massa nós necessitamos de retirar o excesso de farinha que colocamos. Então nada melhor do que aquelas trinchas, porque são perfeitas. Eu por acaso não tenho aqui nenhuma à mão para vos mostrar, mas é mesmo uma trincha de pintor, são perfeitas para isso. Mas tenho sempre o meu pincelinho de silicone para utilizar noutras coisas. E dá muito jeito. Não estava no primeiro vídeo, apesar disto ser completamente básico de pastelaria, mas não estava lá, mas está aqui. Eu disse-vos que era difícil de escolher um top 10 e por isso eu ia precisar de fazer uma parte 2. E cá está, temos aqui vários utensílios bastante úteis, o pincel sem dúvida que é um deles. Agora outra coisinha que vocês costumam ver muito nos meus vídeos, principalmente nos meus vídeos de pão, e que muita gente já me perguntou onde eu comprei, que são estes raspadores. Estes dois são aqueles que eu mais uso. Por exemplo, este aqui uso para dividir massa de pão e para alisar as partes de fora dos bolos, quando eu estou a cobrir um bolo. Utilizo muitas vezes este.
Este aqui que tem esta parte assim mais redondinha, eu utilizo também muito nos vídeos de pães para raspar as taças com a massa, mas este conjunto é de 3 e veio também este que faz uns desenhos. Portanto, se vocês estiverem a cobrir um bolo, a lateral do bolo, vocês podem fazer estes desenhinhos com este raspador. E agora, onde é que eu comprei? Eu comprei isto numa loja de chineses e foi super barato. Isto vem assim em conjunto. Eu não me lembro do preço, mas não devo ter pago mais do que 2 euros por isto. E vou-vos dizer que pelo menos estes dois são super úteis quando fazemos massas e quando estamos a cobrir um bolo. Dá mesmo muito jeito. Por isso, fica a dica. E ainda para cobrir bolos, para fazer decoração de bolos, eu vou-vos falar de 2 coisas diferentes. Portanto, é o 9º e o 10º utensílio deste vídeo, que são sacos de pasteleiro e bicos de pasteleiro. Então, eu tenho um saco de pasteleiro de usar e reutilizar o número de vezes que for necessário, mas por acaso até eu tenho em casa da minha mãe e eu muitas vezes costumo comprar estes rolos de sacos de pasteleiro descartáveis, de usar e deitar fora. E sim, eu sei que isto é muito lixo e que é plástico, mas há algumas coisas em que utilizar aquele saco de pasteleiro reutilizável não dá jeito absolutamente nenhum, como chocolate que arrefece e fica muito rijo e depois a gente não consegue lavar aquilo em condições, é muito difícil e então eu costumo comprar destes. Mas sim, aconselho-vos a ter um reutilizável e a comprarem apenas estes de plástico para esse tipo de coisas. E bicos de pasteleiro eu tenho muito pouquinhos, eu aqui só tenho 2, mas tenho ali mais uns 3 ou 4 na gaveta. Mas tenho de facto muito poucos, eu tinha pensado em comprar uma caixinha de uns que vi numa loja online, mas ainda estou a ponderar isso. Eu tenho este assim, gosto muito dele, este em estrela, mas é muito largo, faz montinhos de massa muito grandes. E tenho este assim mais pequenino, que também é em estrela e que faz uns montinhos bem mais pequeninos. Mas depois tenho ali uns mais lisos, tenho outro que só tem um buraquinho muito fininho para fazer decorações de chocolate, enfim. Não tenho muitos, tenho uns básicos e essenciais e é isso que eu vos aconselho, a vocês comprarem uns bicos de pasteleiro para o saco de pasteleiro, que sejam básicos, que vocês vão utilizar e não vão estar a empatar dinheiro numa coisa que não utilizam. Para mim é um básico, porque eu faço os nossos bolos todos, seja de aniversário, de Páscoa, de Natal, do que for, e então eu preciso de bicos de pasteleiro para fazer exatamente essas decorações. Mas é só isto, temos aqui então mais 10 utensílios de pastelaria. Fica aqui este vídeo então de sugestão, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem ficar o like no vídeo, se são novos por aqui, subscrevam o canal, ativem o sininho para receber as notificações e nós ficamos com o encontro marcado para o próximo. Até lá, um beijinho e fiquem bem!